Olá! Sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje, mais uma vez, estamos aqui fazendo um podcast à distância, porque o nosso convidado está longe, mas vai trazer muita informação pra gente e vamos falar de um tema muito bacana, um tema que está dentro do agro e que muitas vezes é escanteado porque o pessoal não liga necessariamente ao agro, mas é o tema de cavalos, os equinos. Então, na Paraíba, principalmente, a gente tem uma criação de equinos muito forte, principalmente para os cavalos de vaquejada, os quartos de milha. Tem crescido muito também os cavalos manga larga, principalmente para cavalgadas, passeios hípicos. Então a gente vai bater um papo sobre cavalos, a gente vai bater um papo muito legal. E para isso, João Quintães, todo a caráter. Estou aqui quase um vaqueiro, viu? Mas é muito interessante o que o Gabriel disse, é que realmente a parte do equino, a parte de cavalo, ela é muito forte aqui no nosso estado, né? A parte do quarto de milha, a parte de que a gente entrando um parêntese, a questão da vaquejada. Meu amigo, se a gente for olhar aí, tem produtores, e até a gente já até falou, até num podcast aí, ó. Uhum. Não sei se o nosso amigo convidado aí vai concordar. Criar cavalo, o cara tem que gostar e muito, viu? Porque tem umas coisinhas aí que... particularidade, né? Então, estamos também com Gilson Filho. E aí, pessoal, e pegando esse gancho de João, que já fazia tempo que a gente não falava gancho nesse podcast, que é um bordão. No último podcast também já foi dito que estava quebrando muito esse paradigma de que vaquejada, que cavalgada era um esporte que não ganhava dinheiro. Hoje não. Hoje já tem muita genética envolvida no meio e a gente vai debater muito sobre isso, que é uma fonte de renda real e muito lucrativa. É verdade. Então chega pra cá, vem se Arretagro. É verdade. E também nosso convidado de hoje, médico veterinário Marcos Vinícius, direto de Alagoa Nova, do interior do estado. Marcos Vinícius, seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado por aceitar esse convite para dividir um pouco seu conhecimento, a sua experiência aí no dia a dia como veterinário, principalmente de equinos. Seja bem-vindo. Valeu, cara. Queria aqui primeiro agradecer a vocês o convite. Eu acho um programa realmente arretado, assim, ligado ao agro, é uma coisa que a gente estava realmente precisando na Paraíba, né? O pessoal da Paraíba às vezes não associa muito o agro da gente ao agro geral, né? E esse programa aí vem mostrar pra gente falar um pouco sobre tudo que acontece aqui, que muita gente não vê, né? E hoje falar um pouco sobre o cavalo, né? Que é essa área que eu trabalho e que é bem forte aqui na Paraíba. Tanto por conta da vaquejada, também da questão de cavalgada, passeio de final de semana, e também diretamente envolvido com agro na questão da força de trabalho. Principalmente nessa minha região aqui, de Alagoa Nova, que é uma região bem alta, e bem ligado também à cultura da cana e várias outras culturas que a gente ainda utiliza muito a força de trabalho do cavalo para mover aí o agro. Isso é bacana, porque desde os primórdios, desde quando começou a agricultura, a gente sempre contou, o fazendeiro, o produtor rural, ele sempre contou com o cavalo como uma força de fato de trabalho, antes de surgir os tratores, antes da gente começar a mecanizar, ele sempre dependeu do cavalo, não só para fazer os tratos culturais, mas até para os pecuaristas, iam buscar os animais sempre a cavalo, né? E hoje tem mudado muito, hoje o cavalo está sendo substituído pelas motos, pelos quadriciclos, mas a gente tem muito cavalo trabalhando ainda, muitos produtores que confiam e acham muito mais prático, e a gente vai bater um papo bacana, não é verdade? Vamos sim. Inclusive hoje o cavalo ele meio que saiu da força de trabalho e agora ele leva o nome da propriedade, né? Geralmente o pessoal do agro está muito ligado à vaquejada e geralmente é o cavalo que leva o nome da propriedade, do produto para mostrar aí como uma vitrine. E o pessoal cultiva muito essa cultura de ter seu cavalo como um objeto de desejo, né? Aquele cavalo bonito que vai para a vaquejada que vai representar seu produto. Isso também é bem presente. Então, aproveitando esse
esse tema que, assim, é fundamental. É difícil achar uma propriedade rural, não é verdade? Hoje, ele pode não ser um cavalo de raça, ele pode não ser um cavalo para trabalho, mas pelo menos um cavalo para o produtor, para o fazendeiro, para o proprietário ali, dar uma volta no seu terreno. Ou até de um amigo. Ou até de um amigo, para passear. Isso está sempre presente e sempre teve. Então, é um tema muito bacana. E você, como veterinário, eu aposto que você enfrenta muitos desafios, porque tem produtores e produtores, né? Chega cavalo de todo tipo. Tem cavalos que estão trabalhando, tem cavalos que estão passeando, eu aposto que chega muitos problemas. Mas antes da gente entrar de fato em tudo isso, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, contasse um pouco da sua história, a sua formação, como que você escolheu essa área para atuar, para trabalhar, como que você se apaixonou pela área do cavalo. Você sempre quis ou foi um processo dentro da universidade, quando você estava se formando? Hoje você atua com isso, você dá curso disso, mas como que isso tudo começou? Conta pra gente também entender um pouco mais. Na verdade eu nasci aqui na cidade de Alagoa Nova, no Brejo Paraibano, e nasci na zona rural. Eu estou aqui bem na zona rural, pertinho da cidade, bem colado. Só que aqui em casa a gente sempre teve cavalo, a gente sempre criou, a gente sempre viveu meio que da pecuária, e aqui em casa sempre teve todo tipo de cavalo, que a gente tinha o cavalo de trabalho, a gente tinha o cavalo de passeio e tinha o cavalo de vaquejada. Então, desde sempre eu tive contato com todos esses 3 cavalos, que apesar de ser um animal só, são três realidades totalmente diferentes. E eu sempre tive na minha cabeça de entrar para a medicina veterinária, porque eu sempre gostei muito de animal, não só de cavalo, mas de forma geral de animal. Só que sempre tive mais apego com o cavalo, né? Você acaba desenvolvendo um certo laço, né? É um animal cativante, é um animal bonito, imponente e que ele conquista realmente. Chama atenção, né? Então, chama. Ele é um animal, como é que a gente diz? E quando ele chega, a presença dele é muito forte. O que é que acontece? Eu sempre quis fazer medicina veterinária e acabou que no tempo que eu fiz vestibular, coincidiu que abriu o curso de medicina veterinária na cidade de Areia. Eu fiz vestibular para a primeira turma, não passei. 6 meses depois teve o segundo vestibular lá para a segunda turma. Eu passei, ingressei e sempre fui migrando para essa área de grandes, não só do cavalo, né? Mas a área de grandes. E a gente chega na universidade, vai se envolvendo naqueles projetos de extensão, monitoria e sempre indo para esse lado do cavalo. Acabou que concluiu o curso lá. Assim que concluiu o curso, fiz estágio final, tudo relacionado com essa área de cavalos. E fui fazer uma pós-graduação em clínica e cirurgia de equinos. E daí, desde meados do curso, que eu sempre fui tendendo aí para essa área de cavalo e virou minha área de escolha, né? E resolvi me especializar nessa área e até agora estou com praticamente 8 anos de formado e sempre trabalhando com cavalo. Como a gente mora em cidade pequena, não tem como a gente ficar só em cavalo. Por quê? Chega um amigo, chega outro, você atende um cachorro, atende um ruminante, atende um bovino, e aí a gente vai. Mas o foco sempre foi cavalo e praticamente minha parte de atendimento comercial é exclusivamente cavalo. Principalmente a parte de clínica, cirurgia e odontologia. É bacana. E até agora tá dando certo. É bacana que você fala clínica, cirurgia e odontologia, porque a gente estava até discutindo aqui. Muitos que não são ligados à área, que não conhecem a parte de clínica de cavalos, que não conhecem a fundo essa produção pecuária, que de fato é uma produção pecuária, não sabem qual a importância que a odontologia tem no cavalo, né? E assim, eu recentemente tive uma surpresa, porque também, como aqui nós 3 somos agrônomos, talvez o João tenha um pouco mais de intimidade, que o João já teve cavalo, já teve criação, já foi produtor. Hoje não mais, hoje ele é só podcaster. YouTuber. Mas o João teve um pouco mais de intimidade com isso de perto. Mas para nós agrônomos, é muito surpresa, e a gente acabou descobrindo hoje, claro que a gente tem um pouco mais de intimidade, mas que essa parte de odontologia é tão importante para o cavalo quanto outras questões, né?
E aí você falou, eu queria até já puxar pra gente conversar, pra gente saber, pra gente mostrar pro nosso ouvinte, pro nosso pessoal que tá assistindo, que é uma situação muito importante e que isso impacta diretamente na produtividade do animal, né? Ô, Gabriel. Com certeza. Antes do Dr. Vinícius falar aí, né, você ressaltou muito bem, mas é muito interessante isso, que apesar de ter uma importância, eu acho que até Vinícius pode até falar melhor, não é visível assim, levado tão à importância como um produtor rural. Não é algo que o povo dê valor, né? Não é. Eu acho que Vinícius pode até falar que eu acho que os produtores só procuram nas últimas. E talvez o produtor nem enxerga que é problema de dentro. Acha que é um outro problema. Não é isso, meu amigo Vinícius? Conta pra gente, assim, desde o começo, assim, como você... Qual os problemas, o que impacta? Conta pra gente como funciona. Na verdade, logo que eu me formei, a odontologia ela estava começando a chegar aqui na nossa região Nordeste. Ela já tinha chegado, mas tinham muito poucos veterinários especialistas na área. E a gente sempre tentando, procurando coisa nova, a gente chegou nessa questão da odontologia. Hoje em dia ela está bem popularizada, principalmente no meio do criador do cavalo mais elitizado, do cavalo de vaquejada, do manga larga realmente de passeio. E o que é que acontece? Nessa fase que o pessoal não tinha praticamente nenhum conhecimento, geralmente a gente era chamado porque o cavalo ele comia e não engordava, ou o cavalo ele não comia bem, ou o cavalo derramava a ração no chão. Aí como ração é caro, dói no bolso, né? Aí sempre o pessoal se preocupa de chamar. E sempre que a gente ia, via que realmente os animais tinham problemas relacionados à dentição. E o que é que acontece? Se a gente vê, o cavalo ele tem saído da zona rural e tem invadido a cidade. Se você for na periferia das nossas cidades, é praticamente baia de cavalo. João Pessoa, hoje em dia, se você for para o distrito, é baia de cavalo. Campina Grande, ela é cercada de cavalo. É cavalo em todo canto, cavalo em quintal, cavalo na periferia. E o que é que isso tem a ver com a odontologia? Antes, há um certo tempo atrás, o nosso cavalo era criado solto. E ele tinha muito mais acesso à pastagem, ele comia muito mais capim. Hoje em dia, como o cavalo veio para dentro da cidade, ele não tem acesso a tanto volumoso, a tanto capim. Geralmente, o que é que o pessoal faz? Usa feno, usa silagem, ou tem um capim, mas em menos quantidade. E isso fez com que o cavalo passasse a mastigar menos. Na medida que o cavalo começou a mastigar menos, começou a aparecer vários problemas odontológicos. Por isso que a rotina de odontologia hoje é tão alta, tão grande. Porque o cavalo saiu do meio rural, veio para dentro da cidade e hoje ele não tem acesso a tanto volumoso. E isso impacta diretamente na saúde do dente. Então basicamente, entendeu? Se eu entendi errado, você me corrige, por ele diminuir a mastigação, ele começam a aparecer. Isso mesmo. O dente do cavalo é um pouco diferente do nosso. O dente do cavalo ele tem erupção constante durante toda a vida. Por isso que quando a gente vai comprar um cavalo, a gente olha o dente. E o que bexiga é erupção constante? Ele cresce, ele está nascendo, ele está crescendo durante toda a vida. Aí, o que é que acontece? Ele é um pouco diferente. Por isso que quando a gente vai comprar um cavalo, a gente olha o dente. Porque de acordo com... Tem cavalo dado, não se olha os dentes. Não se olha os dentes, isso. Porque de acordo com a taxa de desgaste, a gente tem como estimar a idade. Se o cavalo tem um dente mais desgastado, ele é mais velho. Se ele tem um dente menos desgastado, ele é mais novo. E, cara... Não, na verdade o que acontece é que, como ele tem um dente que cresce a vida toda, ele precisa mastigar para que o dente superior acabe desgastando o inferior. É uma relação de crescimento e desgaste que vai controlar o tamanho do dente. Então esse desgaste à medida que você... natural, ele é esperado e é desejável, né? Isso, é o que tem que acontecer para que esse dente não fique grande, que não sobre arestas. Legal. Como ele come menos, começam a sobrar arestas e essas arestas começam a incomodar, alteram a forma de mastigação, pode levar à formação de gancho, de ponta dentária, de esmalte, dentre outros problemas. Então, a gente faz na odontoplastia, na correção, tratamento odontológico. Usa aparelho? Que acontece...
Em alguns casos, principalmente quando a gente tem uma alteração chamada prognatismo. Não, é sério? Que é quando o cara... É sério. Usa quando a gente tem caso de prognatismo, que a mandíbula ela é um pouco maior do que a maxila, não tem contato entre os dentes incisivos, a gente consegue colocar um aparelho, restringir esse crescimento para que ele fique homogêneo. Não, é engraçado que o João tá perguntando isso, porque a mulher dele é dentista. A mulher dele é dentista, então ele acompanha. Aí ele pergunta... Não, mas Ele pergunta pensando que não tem, né? Mas tem, realmente tem. muito legal isso. Mas tem alguma coisa de genética, Vinícius, assim, tipo assim, um quarto de milha, que a gente sabe que é questão de dente e é genético, né? Questão de raças de equino muda, assim, influencia. Mas acho que você tá falando o quê? O cruzamento? De pônei. Não, pônei é pequeno só no tamanho, mas é gigante nos problemas. Né? Sério, porque na verdade, quando a gente seleciona uma característica específica, a gente esquece do resto, né? Pônei, o pessoal quer cavalo pequeno, só que não lembra de dente, não lembra de articulação, não lembra de aprumo. Aí o que é que a gente tem? Um anelzinho torto com a boca torta também. E geralmente os piores problemas odontológicos estão nos pôneis, principalmente a questão de prognatismo. Legal. É a questão genética. O prognatismo tem relação com a questão genética. Já o problema de desgaste geralmente está relacionado à questão da alimentação. Não está relacionado à questão genética, manejo. Aí você fala de manejo, e não só falando de problema de dente. A gente sabe que um dos grandes problemas que a gente enfrenta para criador de cavalo, que está ligado diretamente ou indiretamente, você vai poder explicar melhor, ao manejo, a gente fala muito de cólica. E aí é engraçado, porque assim, em certos modos, porque é triste, mas a gente sempre conhece alguém que perdeu um cavalo por cólica. Eu acho assim, todo produtor rural que ou perdeu ou conhece alguém que perdeu um cavalo por cólica, e é uma coisa que varia muito de manejo, ou eu tô errado? Também da mesma forma aí do dente, ou não? Não tem nada a ver? Também está relacionado ao manejo, inclusive eu já perdi cavalo de cólica, cavalo meu. O que é que acontece? O cavalo, ele foi feito perfeito, só que ele foi feito perfeito para viver na natureza. Na hora que a gente põe ele no estábulo, que a gente prende o cavalo, a gente muda toda a dinâmica de vida dele. Ele, por obrigação, o cavalo é um animal mastigador. Ele come praticamente o dia todo. E isso não vai influenciar só no dente, influencia na digestibilidade, influencia na saúde, na saúde psicológica do cavalo, em vários pontos. Aí o que é que acontece? O cavalo ele tem uma anatomia do trato digestivo bem diferente. Ele é um animal grande, que precisa comer muito, só que ele tem um estômago muito pequeno. Fora esse estômago ser muito pequeno, ele tem o cárdia, que é uma válvula que tem na entrada do estômago, que ela é muito forte. E isso faz com que o cavalo não vomite. De forma geral, para o pessoal entender, ele é um animal que tem um estômago pequeno e que quando esse estômago está muito repleto, muito cheio, ele não consegue vomitar. Só vai dali sentido rabo, sentido cabeça, não volta mais. E isso, com os problemas de ele ter uma predisposição à cólica, já começa aí. Fora isso, ele tem um trato digestivo muito longo, o intestino delgado muito longo, e ele tem uma câmara fermentativa no final do trato digestivo. E isso é o segundo ponto que está relacionado à questão do cavalo ter muita cólica. Eu sempre escutei Não, pode terminar. Pode falar. Eu sempre escutei uma coisa assim, que muitas vezes a cólica está ligada com a questão da alimentação. Que o cavalo ele tem que comer, ele tem que preencher o estômago com a questão do volumoso, né? Que é ali, vamos dizer assim, o feno. E depois que está preenchido, entrar com a ração. Até por questão de perda também. Porque se você entrar com a ração no primeiro momento, colocar depois, ele deixar de ele comer o capim ou o feno, aquela ração vai passar direto e vai ser processada. E muitas vezes a ração não é processada, causa cólica. É isso? Na verdade, essas questões de manejo é uma junção. Questão anatômica e fisiológica mais a questão de manejo. O que é que acontece? Os alimentos eles têm o que a gente chama de taxa de passagem. O capim ele passa muito rápido pelo estômago.
A ração, geralmente ela é quase toda digerida no estômago, ela tem um tempo de permanência maior no estômago. O que é que acontece? Se a gente dá a ração concentrado, balanceado, e depois dá o capim tende a passar rápido e levar essa ração junto dele. Aí, no mínimo, que a gente vai perder a digestibilidade da ração. Até esse ponto, pode ser que dê uma cólica por uma dilatação gástrica e pode ser que não tenha nada. Você vai perder a ração, praticamente. Qual o segundo problema? Questão de perda financeira e do cavalo não ficar tão bonito como você espera. Então, sempre você tem que evitar de dar a ração e logo em seguida o capim. É muito interessante. Passou dessa fase do estômago, tem outro problema. Esse capim, ele tende a ser digerido lá na câmara fermentativa, no seco. O que é que acontece? Essa ração, quando ela chega sem estar digerida lá, sem estar totalmente digerida, ela pode causar uma dilatação de seco e causar uma cólica por distensão, por produção de gás. Então, por isso que tem que ter essa questão do manejo. Tudo dá cólica. Tudo dá cólica. Deixa bem claro. Se o cavalo comeu a ração e em seguida o produtor botou a ração, em seguida ele bota o feno e não dá tempo de digerir a ração, essa ração acaba perdendo a ração. O outro trato que você falou digestivo é muito provavelmente a cólica, é isso? Isso mesmo. Acho. Bem, Vinícius, eu não sei se eu tá errado até. Eu acho que tem vários tipos de manejo. Eu acho que seria até bom Vinícius tá falando, até mesmo pro produtor e tudo que tem um cavalo, como fazer um manejo para tentar evitar, né? Existe de fato um jeito de evitar a cólica? Existe sim. Na verdade, o cavalo ele é um animal altamente apegado à rotina. O cavalo ele é um animal rotineiro. E ele se acostuma também com o manejo errado. Se você começa um manejo que não é tão bom, mas ele todo dia come igual a vida toda, muito provavelmente ele não vai ter cólica. Mas de forma geral, para não errar, o que é que a gente faz? Tem duas formas principais, né? Ou você inicia o trato com capim, dá um período de descanso para fornecer a ração e um período de descanso para fornecer o capim. Ou seja, você vai intercalando. Alimento, descanso. Do capim para a ração. Em torno de uma hora já é o suficiente. E tem outra forma, que é a que eu uso nos meus animais, que é você fornecer o capim de forma contínua durante 24 horas e colocar a ração balanceada no horário certo. Por quê? Porque o cavalo, ele se adapta, ele toma o costume de sempre que está próximo ao horário da ração, ele parar de ingerir o capim para poder receber a ração. Então, eu acho que para quem não quer errar, o ideal é manter o volumoso 24 horas e a ração na hora certa. Ele já pega esse costume e ele se adapta a fazer isso. Porque ele é um animal inteligente. O capim... A gente pode falar o que for, mas a gente que já chegou perto de um cavalo, que já trabalhou com um cavalo, o mesmo cara que já andou em cima de um cavalo, ele sabe que é um animal inteligente. Então, quando você faz isso, ele se... adapta a receber a ração na hora certa, então ele diminui um pouco a ingestão do capim próximo da hora da ração. Terminou de comer a ração, ele está saciado e geralmente ele não vai para o capim. Qual o problema desse método? Volumoso é um problema no Nordeste, na região seca da gente. Principalmente quando a gente vai para dentro da cidade. Hoje em dia talvez seja mais caro comprar o feno do que comprar a ração peletizada. Só que geralmente o pessoal dá mais importância à ração peletizada do que ao capim, que realmente deveria ser a base alimentar do cavalo. Vamos afunilar mais? Aquele carinha que paga todo dia, ele tem a baiazinha dele, é da cidade, mas ele gosta do cavalo, aluga baia e tal, e ele paga para tirar aquele capim. Aí se a gente paga para tirar o capim e a gente diz ao cara que tem que fornecer 24 horas por dia, o custo vai aumentar muito. E vamos dizer que ele não tem essa mão de obra. Qual seria assim, o intervalo? Se ele não pode dar o capim 24 horas, qual seria mais um intervalo assim para ele entender o que a gente está falando? Não, geralmente você fornece o capim, vai dar um intervalo de 1 hora para a ração. Comeu a ração, terminou, intervalo de 1 hora para voltar o capim.
Isso é uma estimativa, uma base. Se você for para a literatura, varia. Tem literatura que diz 40 minutos, tem literatura que diz 2 horas. Mas aí vai depender muito da literatura. Então a média ali é 1 hora, entre o fornecimento do capim e a ração. E tem muita coisa, né, Vinícius? Da questão da ração. Da ração em si, que tem puridade, né, Vinícius? Quantidade também. Tem sim. Muito importante. Teor de proteína. Porque muitos produtores acham, eu vou arrochar na ração, porque o cavalo vai absorver mais rápido e vai ficar mais forte, mas não é bem assim, né? João arrochou na ração, ó. Ele não consegue correr mais, não. É aquela coisa. Tá vendo a hora da copa, hein, João, aí? É aquela coisa, a gente sabe que a gente tem ração para potro, para tantos anos de idade, para quem corre, para quem tá parado, que é a manutenção. Explica um pouquinho aí pra gente. Na verdade, a gente tem que fornecer a ração de acordo com o que o cavalo desempenha. Cavalo que está solto, que está em manutenção, tem que comer ração de manutenção. Potro que está em fase de crescimento, tem que comer ração para potro. E cavalo de trabalho tem que comer ração de trabalho. O que é que acontece? Quanto mais novo o animal em fase de crescimento, geralmente ele tem uma exigência maior de proteína. Então, geralmente as rações de potro elas são mais proteicas. Ração de cavalo atleta ela já não é tão proteica, é uma ração muito rica em energia. Porque ele precisa de energia para poder ter explosão e desempenhar seu papel. O que é que acontece? É um dos piores problemas do cavalo hoje em dia. Ração, ou o pessoal dá de menos ou dá de mais. Como a gente tem muita dificuldade com o volumoso, com capim, é caro e o pessoal não dá a devida importância, porque é capim, melhor da ração. O pessoal começa a fornecer muita ração. E isso traz vários problemas, desde a cólica a problemas metabólicos como laminite, por exemplo. Então, o excesso de ração muitas vezes é pior do que a falta. Você falou de laminite. O que é laminite? Laminite é a inflamação da lâmina do casco. Para quem trabalha com cavalo, é uma doença bem comum. Geralmente a gente tem a cólica como principal causa de morte no mundo. E em segundo lugar vem a laminite, que é a inflamação do casco, que ela pode ser aguda, dá aquela inflamação, a gente trata e o cavalo fica bom. E pode ser crônica, que pode alterar a conformação da lâmina do casco, pode dar necrose de lâmina e o cavalo acaba perdendo a conformação ou a saúde daquele casco. Então, se ele perde a conformação ou a saúde daquele casco, isso impacta diretamente no manejo, no andar, na corrida, no trabalho. Isso. Na verdade, tem cavalo que ele sai do esporte por conta disso. Fica aleijado, na verdade, né? Fica impossibilitado até de viver bem, muitas vezes. A ferradura. E aí que tá. Ela não previne. Na verdade, tem várias causas de laminite, né? E a falta de ferrageamento pode ser um, o casqueamento errado pode ser um. Mas a questão alimentar e a questão da cólica, do pós-cólica, são bem impactantes na questão da laminite. É interessante. E tem muita gente que liga esse negócio que ele tá falando aqui agora, que é bacana, que tem muita gente dizendo assim, ó, isso aqui tá acontecendo porque tu não botou uma ferradura no teu cavalo, né? Assim, Vinícius? E às vezes... Muitas vezes é porque ele exagerou na ração. Exagerando na ração, de fato. Isso. Aí o pessoal, às vezes, tem que assimilar essa questão, que o cavalo, como eu disse, vocês é um animal grande, mas é um animal de estômago pequeno. Aí se a gente dá muita ração, esse estômago ele não tem capacidade para receber isso. Eu tenho uma curiosidade. Por isso que Vinícius, tem que ser bem dividida a ração. muito legal isso. Tem sal mineral para cavalo? Tem? Vinícius. Tem sim. Cavalo... Inclusive já... Tá Oi? tomando aí? Mostra essa bichinha aí. Rapaz, essa aí é daquelas que hoje em dia o cabo não acha mais, não. Aqui não tem uma... Não, peraí. Eu tinha uma coleção, só que eu fiquei só com as garrafas, não consegui guardar, não. Tem um cristal aí dentro, né? Não, sempre que eu bebo, eu fico achando que eu tô perto de morrer já, que vai acontecer alguma coisa comigo. Eu digo, vou tomar logo, porque se eu morrer, eu não vou deixar minha mochila pra ninguém, não. Eu recentemente, eu ganhei 2 dessas. Uma dessa daí igualzinha e uma daquelas mais antigas ainda. Aí, só que eu tenho mais eu não antiga. sou caba de beber Montila, né? Pode passar pra mim. Só que os cabas que chegam lá em casa eu não deixo tomar, não. Eu falo, rapaz, eu vou beber elas um dia, mas ninguém chega perto delas, não. Eu fosse você fazer podcast, viu? Que tem quem beba. Essa já é bem antiga mesmo.
Essa aí devia... Não, se Deus quiser, vai ter outra oportunidade pra gente fazer um presencial pra gente Bora. ir nela, né, Gilson? Vamos nela. Tem um Quistral ali, porque eu já bebi cana. Toda cerveja, se eu entrasse no rum, mas no finalzinho Pronto. que aí dá pra terminar o grau. Ia dar uma coca na hora, viu? Isso é melhor evitar. Mas esse cavalo aqui, se perder, não perde nada. Não. Aguenta tudo, né? Mas assim... Então, a questão do sal. Essa questão do tomado manejo... muito com sal mineral, principalmente para bovino, né? Para bovinos, para ovinos e caprinos, né? E é importante essa questão de mineralização para o cavalo também? É bem importante. Na verdade, a gente tem uma doença bem conhecida que a gente chama de cara inchada popularmente. Que o termo técnico é osteodistrofia fibrótica. O que é que acontece? Muitas vezes o animal ele não tem acesso a mineral suficiente, principalmente cálcio. Pode estar relacionado à falta de cálcio ou aumento de fósforo, que vai estar atrapalhando a absorção do cálcio. E o cavalo ele tende a perder cálcio do osso para poder suprir a sua exigência de cálcio, né? Ele começa a puxar o que ele tem reservado no osso para suprir a necessidade. Para suprir a necessidade fisiológica. E o que é que acontece? Ele começa a ter deformação dos ossos da cara. Ele começa a ter a cara inchada. Ele começa, como esse osso ele perde o cálcio, ele fica mais suscetível a fraturas, ele fica mais sensível. E uma das opções do corpo para se resguardar de fratura é fazer com que tenha um aumento da matriz óssea. E esse osso começa a inchar. Então a gente tem o que a gente chama de cara inchada por causa de deficiência de mineral, no caso do cálcio. Legal. Eu sempre escutei do pessoal que assim, o cavalo que está precisando de mineral quando está lambendo parede. Isso é verdade? Geralmente está lambendo parede ou comendo terra, né? Geralmente ele tem uma deficiência de mineral. O pessoal também liga muito a questão de comer terra ou de chupar pedra à questão da verminose. Mas aí acaba também na questão da deficiência mineral. Muitas vezes essa verminose ela está sequestrando o mineral do animal e esse animal acaba tendo que procurar uma fonte alternativa. Mas quando ele... Geralmente onde tem mais mineral na terra. Já né? está num extremo já. Tá, geralmente tá. Esse sal mineral, Vinícius, não é comum. é o mesmo do bovino? Que aqui, tá? Não, ele é diferente, ele é específico. Específico para cavalo. Inclusive, pode ser específico para a fase de potro, para a fase de gestação, para a fase de trabalho. E sal branco, né? Cada etapa tem. Sal branco o pessoal usa. Ele não vai suprir todas as exigências, né? Porque ele vai ter só o sódio e o iodo, né? Mas ele não vai suprir 100%. É melhor do que nada. No gosto de Gabriel, que eu queria falar, tem muita gente hoje aí fazendo o que estão fazendo com bovino, pegando xerém, pegando um sal branco, pegando um farelo de trigo, misturando, fazendo um traço e dando para um cavalo. E dizendo aqui, ó, esse meu traço aqui tá muito bom, eu tô dando energia, tô dando sal, tô dando tudo mesmo só. Isso é aconselhável, Vinícius? Na verdade, não, porque você perde o balanceamento. Você vai ter uma fonte de energia? Vai. É melhor do que fome. Às vezes fica... melhor do que fome. E é porque tem gente que é radical, né? Tem gente que é extremamente radical. Ah, não pode. Na verdade, é melhor do que não comer nenhuma ração balanceada, nenhuma ração concentrada. Mas... Dá o quê? Você perde... Tem esse negócio também. Você perde o balanceamento da ração, entendeu? Você perde. Mas é uma fonte de energia, é uma fonte concentrada. Silagem, né? Silagem? Oi? Eu posso dar silagem? Silagem o pessoal usa muito. O pessoal usa muito, só que a silagem ela tem vários riscos. Por quê? Geralmente a gente não tem uma padronização. A silagem que o pessoal tende a comprar para cavalo é a de saco, a pequena. Muitas vezes o pessoal tende a vender ela antes de terminar o processo de fermentação. Tem a questão do armazenamento, que o pessoal pode errar muito no armazenamento. Tem a questão do fornecimento. E até a matéria... E mesmo que seja ali é um substrato para fungo e bactéria, na verdade, né? Se você for olhar direitinho, você não tira a umidade. Não vai, assim... Na verdade, o pessoal usa como uma fonte alternativa, mas não é a mais indicada. Entendi. Entendeu? Inclusive, o que é que a gente vê hoje? O pessoal, para economizar tanto na questão do custo do volumoso
como facilitar manejo, é muito comum nos grandes centros o pessoal tá trocando o feno pela silagem, porque é muito mais fácil de manejar. Por exemplo, você chega no saco de silagem, enche um balde e joga no coxo. É muito mais fácil do que você encher uma cesta de feno. Então o pessoal está correndo muito para a silagem. Só que tem o risco de cólica, tem o risco de intoxicação, tem o risco de artrite. Tem alguns estudos que falam que o fornecimento de silagem pode ser um facilitador da questão da artrite no cavalo. Então, assim, é um risco que tem que ser medido. Eu acho que para cavalo atleta, cavalo de alto nível, não é uma opção. Mas o que a gente vê é que o pessoal usa. E como ela é fonte de fibra e ela vem com muito carboidrato, os cavalos ficam muito bonitos. O cavalo fica muito gordo. O que não quer dizer que não tem risco. Mas é uma coisa que o pessoal está usando muito. Não, é bacana. Mas é arriscado. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque você puxou um assunto legal. Você falou de cavalo atleta. E já tem um bom tempo, e a gente sabe que principalmente aqui na Paraíba, nós temos um pessoal que investe e que cria e que produz cavalos especificamente para o esporte, que é para vaquejada. Hoje o cavalo atleta ele é muito valorizado, nós temos cavalos cada vez mais batendo recordes em leilão de preço, cavalos assim de excelente qualidade genética, campeões, e a gente vê que cada vez mais o cavalo atleta principalmente, ele tem um valor agregado muito grande. Então, tudo isso que a gente falou até agora, cada manejo, cada tipo de alimentação, cada mineralização, é um risco se a gente fizer errado, porque o prejuízo para um animal desse é muito grande. Sem contar no prejuízo emocional, porque geralmente o proprietário de um cavalo desse é apegado a um animal desse, a gente está falando de um prejuízo financeiro alto. Então, assim, quando a gente fala de um cavalo atleta, hoje você, aí na sua região, você tem trabalhado muito com cavalos desse porte, com cavalos de vaquejada, com cavalos atletas, com esse tipo de animal, ou isso fica restrito a outro lugar? Não, geralmente, hoje em dia, a gente que trabalha mais com equino, que é especializado realmente na área, a gente trabalha praticamente 100% com cavalo atleta. E digamos que 90% desses cavalos são animais de vaquejada. Aí geralmente tem dois públicos que a gente atende bem, que é o produtor de cavalo atleta, que é o cara que tem o aras, que produz esses animais, e tem também a questão do criador e do competidor, que é o vaqueiro lá que adquire seu cavalo e vai competir com ele, entendeu? Esse que adquire o cavalo, que ele não tem um aras, ele não é um criador, é aquele que cria nas baias, nas cidades, nas periferias? Isso, geralmente é esse público, é um público que não tem o cavalo só como um produto, né? Um produto do agro, mas tem o cavalo como um parceiro, como um companheiro de competição, como, vamos dizer que um pet. É por amor. E é aí que realmente as coisas vão ficando mais complicado, né? Mais caro de se lidar, porque você não liga só com o produto, você começa a lidar com um apego emocional. Um ente, né? Não, vamos falar, em troca de miúdo. Eu já tive uma casa de ração e eu tinha vários clientes, e tinha clientes desde profissional até clientes que almejavam chegar naquele patamar. E a gente viu o quanto o cara gastava com a senha, o quanto o cara gastava com ração, e não tinha esse retorno, já é diferente do profissional. Ele ganha premiação, ele consegue vender o sêmen do cavalo, ele consegue vender o cavalo, ele está no meio de agregar valor. E a gente sempre teve aquela preocupação de desmistificar e saber quem é você nesse patamar. Se você está ganhando ou se você está por amor. Mas assim, puxando isso que o Gilson falou, Vinícius, e agora eu quero criar uma polêmica. Eu quero puxar. Eu sei que o João vai falar uma coisa muito próxima do que eu vou falar, eu tenho certeza. Vai, puxa o gancho. Dá pra ganhar dinheiro com cavalo, Vinícius? Porque todo mundo que eu conheço, eu só vejo o cara gastando, investindo, botando dinheiro dentro. É um ou outro que ganha dinheiro de fato. Olha, quando a gente fala da relação como produto agropecuário, dá.
Qual o problema do cavalo? É um animal de alto valor e não é um animal de tão fácil venda. O que é que tem acontecido nos últimos anos? O pessoal tem facilitado a compra. Por isso que o pessoal reclama tanto da questão da venda do cavalo. Antes, quando eu comecei a correr, para comprar um cavalo, a gente tinha que ter o dinheiro, a gente ia comprar o cavalo. Hoje a gente vai no leilão e o que é que acontece? A gente compra um cavalo em 40 parcelas. A primeira, a segunda, a terceira, você está naquela emoção da compra, você está com o animal recém-chegado, você está empolgado. À medida que essas parcelas elas vão se distanciando, parece que a novidade vai ficando para trás, né? E vem ração, à medida que ele vai crescendo, ele tem que comer mais, vem a questão de doma, vem outros custos adicionais. E por isso que o pessoal às vezes reclama muito da questão do mercado do cavalo. Com relação ao mercado para veterinário, ele é um mercado bom, tem muito atendimento. Se você analisar essa região da gente, Campina Grande, por exemplo, que é o mais perto aqui, a cidade polo mais perto daqui, ela tem muito cavalo. E muito cavalo confinado, então adoece muito cavalo, tem muito atendimento. Qual o problema? É a questão da inadimplência. Como é um animal grande, geralmente quando o cavalo adoece, ele tem um custo de tratamento alto. E muitas vezes o proprietário ele não tá esperando. Aí esse é um dos gargalos da clínica de equinos, a questão da inadimplência. É interessante. Mas ainda é um mercado muito bom. Porque é o seguinte, hoje majoritariamente os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, basicamente é produtor. Seguidores. Os nossos seguidores. Produtor, estudante, tanto de agronomia, veterinária, zootecnia, e profissionais da área, profissionais agrônomos, veterinários, médicos, agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários e entre outros que estão relacionados ao agro. E a gente ouve muito falar, de fato, dessa história. Eu queria um mercado que tem muito cliente, eu queria buscar um lugar que tem... E o mercado do cavalo, ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Mas é comum senso também a gente ouvir falar dessa história do calote, né? E a gente estava comentando aqui, minha esposa trabalha nessa área. Já levou muito calote. Já levou, assim, maçada para receber. Infelizmente é uma realidade. E você falou assim, a inadimplência, ela existe. Mas também não é um setor exclusivo do cavalo, né? Então, infelizmente, hoje a gente está numa época em que as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Isso e acaba porque a inadimplência aumenta de fato. Do caráter, né, Gabriel? De cada um. Vinícius, eu vou até pegar um chapéu agora, porque eu vou virar criador de cavalo. Quer tocar um turbante? Gilson tem um turbante desse tamanho. Se quiser... É um turbante ou um berrante? Tu ainda tá em Dubai. Qual que é a diferença? É berrante. Então, turbante eu acho que é o que passa aqui. Ainda tá em Dubai. Viu? Vinícius, e a gente falou muito de alimentação, de cólica, de problema que dá, de volumoso. E a gente ouve muito falar de suplementação. Então, o povo adora uma suplementação nos cavalos, né? Adora dar uma força a mais, dar uma energia a mais. Uma bomba, um ADE, eu não sei se é bomba ou não. Pra gente é. João tomou várias. Eu também não. Tomou. O Potenaizinho tem aí no seu músculo. E a gente ouve falar que, assim, o pessoal usa indiscriminadamente. Isso é a verdade. Ninguém pede um acompanhamento, ninguém pede uma consultoria, uma consulta com o médico veterinário. Mas como que funciona isso? Isso existe? Isso de fato é aconselhável? Não é? A gente pode fazer uma suplementação dessa? Não pode? Deve? Não deve? Como funciona esse meio? As carências, né? Na verdade, existe uma diferença entre suplementação e essa questão do ADE, do Potenai. Mas assim, tudo dá para se fazer válido dependendo da indicação. A vitamina D, que o pessoal tende a usar achando que tem alguma função anabólica, na verdade ela não tem função anabólica nenhuma. Não, gente. Na verdade, ela é... Pode falar, João. É um assunto sério, eu deixo ele falar, eu deixo o Vinícius falar. O João tomou muito. João tomou. Na verdade, o complexo de vitamina D é uma medicação que traz aí a vitamina A, D e E.
A D geralmente é proveniente do sol. A e a E vão estar relacionadas à ingestão de verde e de alguma ingestão de algum produto oleaginoso, como alguma semente, algum produto tipo. Para a região do brejo, talvez não seja uma vitamina tão válida, né? Porque a gente aqui tem um recurso alimentar e tem sol. Para a região do Cariri, onde a gente não tem tanto verde, aí talvez sim seja mais indicado. O Potenai, geralmente ele é um complexo de vitamina B12 associada a uma substância que ela tem uma ação cardiotônica. Por isso que hoje em dia, para a gente comprar um Potenai numa farmácia veterinária, a gente precisa de uma receita expedida no site da Cipeagro. A gente não consegue comprar sem uma receita controlada do Cipeagro. Por quê? Porque o pessoal tem a tendência de comprar para usar, principalmente o pessoal que gosta de academia. E não é só, não fica só restrito ao Potenai. O Potenai, na verdade, é o mais leve. Tem aí o Equiforte, vários outros produtos à base de hormônio que o pessoal tenta usar, principalmente esse pessoal que vive na academia. Tem o clenbuterol, que é um produto que aumenta a capacidade, o pulmonil, que aumenta a capacidade respiratória, mas ele também é termogênico, então o pessoal tenta usar para perder peso. Tem um gostinho de álcool, por isso que hoje ouvi falar. Por isso que o pessoal hoje em dia tem esse controle tão sistemático desse tipo de droga, que o pessoal realmente tende a fazer uso, né? Só que geralmente são concentrações e formulações para cavalo, não é para o ser humano. É para bovino também, Vinícius? Ou não? Para bovino também, dá para usar. Imagina uma pessoa que tem aqui, sei lá, aqui, ó, 90 quilos, 100 quilos, tomar uma dose que é feita com um animal de 300, dá errado, né? E o pior não é nem que é um animal de 300, é que a dose em si varia de espécie, né? A dose é a espécie específica, é de acordo com o tipo de animal, né, que a gente utiliza. A dose do cão é diferente da dose do cavalo. E a gente não está falando do volume, que a gente sempre visa o volume, né? 10 ml, 20 ml. A gente está falando realmente da dose específica que é dada em miligrama por quilo, é diferente. Já a questão da complementação, o suplemento, ele é diferente. Na verdade, o suplemento, ele é um complemento alimentar. É uma mistura de aminoácidos, minerais e outras substâncias que vão potencializar a questão nutricional. Pegando esse gancho, Vinícius, tem muita gente que quando está correndo vaquejada ou fazendo uma cavalgada muito grande... Ninguém está correndo, é o cavalo que está correndo. Certo, mas é um exemplo. O pessoal tem costume de dar muito eletrolito ao cavalo. Essa suplementação O eletrolito já é mais indicado, porque ele vai repor o que o cavalo está perdendo durante o exercício. É tipo um Gatorade. Qual o problema do eletrolítico? Você deu o eletrolítico, você tem que fornecer água. Tem que fornecer o quê? O Gatorade ele já vem diluído. O eletrolítico não, ele vem concentrado. Você terminou de fornecer, você tem que pôr o animal para beber água à vontade para poder repor a parte líquida, né? O H2O. Não, isso é importante, porque é o seguinte, a gente vê o pessoal chegando em casa agropecuária e o pessoal dizendo assim, ó, me dá um protocolo que eu vou correr vaquejada. Aí já vem um suplemento e os caras já botam, ó, de uma senha para outra, dá um eletrolítico. O eletrolítico. Não é dessa forma? Eletrolítico, às vezes suplementa a base de ATP, que vai dar um suporte energético, que também é válido. O Fenodral, que indica muito. É correto? O Fenodral é a base de ferro. Pode usar, se tiver indicação de uma anemia ferropriva, né? O pessoal lá usa achando que vai ganhar vaquejada porque aplicou. E realmente o pessoal do realmente não é assim. Ele não tá falando isso porque ele vende tudinho. Não, vendia. Não, porque é o que o pessoal... Na verdade, o pessoal... O tempo todo sabe disso. O Fenodral, quando você chega no dá Fenodral, dá eletrolito, dá tudo. Não é assim, Vinícius? O pessoal quer jogar a responsabilidade de vencer ou de perder em cima de alguma coisa. Aí, geralmente o pessoal aplicou um Fenodral uma vez, ganhou, aí acha que aquilo fez aquela diferença total que o cavalo dele veio a ganhar a vaquejada. Mas na verdade não é assim, é todo um trabalho de manejo e treinamento até chegar lá, né? Ô Felipe, Vinícius,
Já tô vivo já. Não, deu um alô pra Felipe Veterinário, então. Tá falando? Quem é Felipe Veterinário? Taca, bicho. Gordo do rock. O alô, Felipe Veterinário. É o gordo do rock, rapaz. Você agora lembrou. Emily, É. me tira uma dúvida. Rapaz, esqueceu você comentando aí, mas era uma coisa assim até pertinente, interessante. Deixa eu ver, pode falar aí. Tá, quando ele lembrar, ele pergunta. Aí, Vinícius. Fala um pouco da questão da suplementação que Gilson falou, de que Gabriel falou. Essa questão de suplementação já é diferente dessa parte medicamentosa. Só que o que é que acontece na maioria das vezes? O pessoal dá uma importância muito grande, supervaloriza a suplementação e esquece da alimentação de base, né? O cavalo ele é um ser herbívoro. A base da pirâmide alimentar dele tem que ser capim. Geralmente, quando a gente vai partir para suplementar um cavalo, o que é que a gente tem que pensar? Eu tenho que ter uma alimentação, um fornecimento de volumoso adequado. O volumoso está bem, eu parto com a ração. Estou com um volumoso muito bom, vou para a ração, estou dando a melhor ração possível para a faixa etária do cavalo, para questão de faixa de competição dele, a ração tá boa, aí é que eu tenho que pensar numa suplementação. Geralmente o que é que o pessoal faz? Ele é deficiente no capim, na ração, e quer complementar tudo isso, substituir tudo isso por um suplemento caro. Isso e é quando válido, porque assim, a gente vê isso no humano também, né? O caba não come bem, não dorme bem, só come fast food, toma cachaça todo dia e fala, vou tomar whey porque eu vou ficar forte. Falou de João. Isso. Então, assim... Desse jeito. Eu acho que assim, tem que ter um processo completo, né? Desde a alimentação básica, que de fato é o básico, é o início de tudo. E aí ele vai trazer um animal forte, ele vai trazer um animal adaptado, capacitado para fazer aquela corrida que ele está precisando. A competir. E é aí que o pessoal erra muito na suplementação, porque a suplementação é muito cara e o pessoal deixa de fornecer uma base boa para usar um suplemento caro e muitas vezes se decepciona porque não tem o resultado. E fala que não presta. Ô Vinícius, fala que não presta. Tem uma curiosidade, vocês falando de alimentação e suplementação de animal, a gente sabe que na agricultura tá chegando uns adubos modernos, né, com degradação lenta, esse adubo. Na questão, adubos líquidos novos, né? E na questão da alimentação, tá tendo inovação? Você acha que marca influencia? Tem marcas assim que tipo você diminui a quantidade, mas porém aquela quantidade... A questão nutricional é melhor. Existe isso? Na verdade existe. A gente trabalha com várias linhas de ração. De acordo com a marca, realmente é uma questão comercial. Tem marcas que são melhores que outras. E às vezes são mais caras e às vezes têm o mesmo valor. E tem uma qualidade um pouco melhor. E temos as rações que a gente chama de extrusada, ou ração com partícula extrusada. Tudo isso vai de relação com a escolha que a gente faz da nossa ração. Quando a gente usa uma ração extrusada, a gente tem uma digestibilidade muito maior. Aí o que é que acontece? A gente pode fornecer um volume menor. Como a gente fornece um volume menor, acaba que a gente tem como evitar e prevenir a questão da cólica, por sobrecarga, entendeu? E tudo é tecnologia alimentar, na verdade. Nessa parte que a gente estava até conversando aqui antes, e tem uma diferença, quando você começou essa ração extrusada aí, tem uma diferença. Tem um alimento cru, como a gente fala aí, que o pessoal dá o trigo, dá o xerém, tem uma absorção de tantos por cento, tem a questão da alimentação pelletizada e extrusada que você falou. Dava para tu dar uma diferenciada aí entre elas? Existe. Na verdade, esse misturado de trigo, popularmente a gente chama de traçado. A gente chega no produto e diz, estou fazendo um traçado, vai tanto de milho, tanto de trigo, tanto de soja e sal mineral. Qual o problema do traçado? Primeiro é o balanceamento. Você não tem uma ração balanceada. Segundo, cavalo que não come a ração toda. Dependendo da forma que é feito o traçado, ele pode escolher o que ele vai comer e o que ele não vai, apesar dele estar misturado. É muito comum o pessoal dar trigo seco com milho em grão. Tem cavalo que escolhe só o trigo, tem cavalo que escolhe só o grão do milho. Então aí você não vai ter ingestão total. Partiu para a pelletizada.
A pelletizada geralmente é balanceada, porque são rações comerciais, a não ser que você faça o pellet em casa, mas é muito difícil. Ela é balanceada, ela é um pouco melhor do que o traçado. E você pode comprar ela específico para o que o seu cavalo desempenha. Ele não vai ter como escolher. Se ele come o pellet, ele come tudo misturadinho lá, ele não tem como escolher. E a ração boa. Pra quem partiu para isso. O pellet nada mais é do que um grãozinho que ele já vem todo misturado. A bolinha da ração. Isso. É uma ração que você põe na mão e tem lá como se fosse uns canudinhos, né? Geralmente a de ração de cavalo vem passando um canudinho. Tem que molhar, todo fracionadozinho. Eu vejo o povo colocando ração. Não, a questão de molhar. A ideia é que você não molhe, né? A ideia é que você não molhe. Se molhar, se o cavalo deixar, você tem que remover imediatamente. Ela vai fermentar. Saiu da extrusada, aí geralmente a gente vai para extrusada e pelletizada, né? Ela vem extrusada e já vem. Ela sofre um processo térmico, né? Um tratamento térmico que vai facilitar a digestão. A extrusada é essa ração, que ela passa por esse procedimento térmico e tem uma digestão melhor. Geralmente a gente consegue usar uma quantidade menor e ter o mesmo efeito da ração que não é extrusada. Eu acho bacana. Por isso que ela é mais segura. A gente está tendo um papo muito, muito técnico aqui e todo criador de cavalo que está assistindo, ele vai ter uma clareza muito bacana nas ideias. Verdade. Ele pode captar aqui dicas de que o que ele está fazendo, o que não está fazendo, melhorar o manejo dele. Mas de forma geral, quando a gente vai saindo dessa parte mais técnica e entrando um pouco mais na comercial, a gente vê que tem hoje basicamente 2 raças de cavalo na Paraíba. Claro que tem várias, mas assim, comercial a gente fala de 2. A gente fala de manga larga e fala de quarto de milha. Quarto de milha principalmente para o esporte, né? Seja para vaquejada, principalmente aqui no estado é vaquejada. A gente vai ver ao longo do Brasil, a gente vê outras competições. Mas tambor, laço, mas aqui na Paraíba é vaquejada. E o manga larga é passeio, é cavalgada, mais a montaria, lazer. Existe diferença de manejo entre esses 2 animais, entre essas 2 raças? Ou assim, o manejo é basicamente o mesmo e aí as especificidades vão de acordo com o desempenho que ele tem? Na verdade, o manga larga e o quarto de milhas são cavalos, né? Geralmente o manejo é igual, bem parecido. Qual a diferença? Quarto de milha é um cavalo bem mais pesado, um cavalo maior. Geralmente ele vai ter que ter um suporte nutricional maior. E ele vai desenvolver uma musculatura maior. É muito comum a gente pegar criador de cavalo de passeio, de manga larga, e ele fica, eu queria que meu cavalo ficasse com a garupa daquele jeito, garupa rachada, garupa forte. O que é que eu vou dar? E realmente não tem o que fazer. É uma questão específica da raça na questão aqui, o quarto de milha, né? Tem outros, mas a questão menor, é um cavalo de cara mais fino, é um cavalo. Eu acho que você pode falar mais com o veterinário, mais compacto, né? Mais compacto, né? Menor, um pouco mais fino, menos musculoso. Compensação é um cavalo mais rústico. É um cavalo que aguenta mais o serviço do dia a dia, né? Bacana. Já o quarto de milha, você vai ter uma mudança alimentar muito mais de acordo com o que ele desempenha. Inclusive, pro Aras Paraíba, que nós vamos lá gravar, nós vamos falar de manga larga lá no Aras Paraíba. Um abraço pro Serginho, pra Demetrios, nós vamos gravar lá, logo nós vamos mostrar os cavalos que eles têm lá e vamos falar um papo só de manga larga. Tá Pedro também, tá ligado? O manga larga é um cavalo bem mais resistente, né? Às vezes, quando a gente fala de manejo, ele é um animal que você tem uma facilidade um pouco maior de manejo. Ele não é um animal tão exigente, né? Porque ele não precisa manter a mesma massa muscular de um quarto de milha. E parte aí para a questão da atividade que ele desempenha. Aí sim vai ter uma alteração maior do manejo. É um cavalo de passeio, é um cavalo de vaquejada, é um cavalo de turf, de corrida. Tudo isso vai influenciar na questão da alimentação. E Vinícius, a gente falando agora principalmente de vaquejada, um abraço inclusive para Pedro Militão, que já prometeu que vai gravar com a gente, eu tô só esperando. Campeão brasileiro de vaquejada aí, logo tá aqui nessa mesa, ou lá no sítio dele, lá no Aras, que a gente vai gravar um episódio bem bacana. Vou até colocar meu chapéu aqui, ó. Falando de vaquejada. Mas assim, quando a gente fala de vaquejada, a gente vê principalmente preços e preços. Animais
de valores muito baixos a animais de valores estratosféricos. E assim, eu que não sou da área, eu que de fato não acompanho de perto, a gente vê que acaba tendo alguns animais de cores e pelagens diferentes são mais valorizados. Existe alguma relação? E por que que, por exemplo, os animais são mais valorizados que os outros? Quais hoje, por exemplo, qual o papel que o pessoal quer mais? Quais cores, quais pelagens? Conta pra gente, porque assim, particularmente ninguém aqui corre vaquejada. Todo mundo até acompanha, mas ninguém tá de dentro de fato. Eu recentemente fiz uma vaquejada lá em Souza. Espetáculo, foi a primeira deles lá, uma área sensacional, uma pista lindíssima. Mas eu não sei, de fato, existe alguma diferença? Ou assim, é gosto, é genética e varia muito daquele papel que o cavalo já ganhou de histórico ou não? Tem cores e pelagens mais valorizadas de fato? Na verdade tem as duas questões, né? A questão do papel, né, da genealogia, que é muito importante, e tem a questão da pelagem. Hoje em dia, atualmente, o pessoal sempre opta por, primeiro, a questão da linhagem de animais vencedores, né, que vem de linhagens vencedoras. Segundo ponto, que é muito importante, a questão de onde vem esse cavalo, qual áreas que está produzindo esse cavalo, que está disponibilizando ele no mercado. Isso é uma questão bem forte na questão da precificação. O sexo dele também. E o terceiro ponto, que é um ponto que eu não concordo muito, mas que realmente existe comercialmente, é a questão da precificação pela pelagem. O que é que acontece? Muita gente hoje opta por adquirir animais de pelagem exótica. E a gente cai naquela questão da lei da oferta e da procura. Geralmente a gente tem menos animais de pelagem exótica do que animais de pelagem sólida. O que é pelagem exótica? Pelagens diferentes, que a gente vê menos, assim, são menos expressivas na raça. No quarto de milha, por exemplo, o que é que a gente tem em alta hoje em dia? Hoje em dia não, sempre, não vou dizer sempre, mas nessa época moderna do cavalo de vaquejada, eles sempre estão em alta. O tordilho, o baio, o cremelo e agora o rosilho. Agora sim. Cavalo rosilho. Vamos lá, vamos do básico. Explica. Pra quem não entendeu o que explica é o quê. cada um aí pra gente. A grosso modo, para quem tá o nosso ouvinte, telespectador, por exemplo, desses que você falou, eu particularmente só sei qual é o cremelo. Que é o cremelo, é aquele todo canto do zóio claro, né? Tem um que Vinícius pode até... O tordilho é aquele cavalo... O tordilho é aquele cavalo que... Fala. Vai, João. Não, eu quero dizer... O tordilho é... Você não vai dizer nada, João. Espera ele falar. Pega a cerveja aí. O tordilho é um cavalo que ele pode nascer geralmente em pelagem mais escura, mas que, resumindo, no final da vida é um cavalo que fica com a pelagem mais clara, branca. Para o leigo, entendeu? É o cavalo branco, o cavalo do príncipe. O baio são variações de tom de amarelo. E ele pode ser o crinalvo, que a gente conhece popularmente como palomino, e pode ser o baio que a gente chama de bootskin, que é o baio do cano preto. É uma pelagem bem valorizada. O cremelo é o cavalo que ele é despigmentado. É o albino. Geralmente é aquele cavalo do olho azul. É o albino, o pseudo-albino, na verdade, né? E o rosilho, ele é uma variação de pelagem que ele tem duas cores de pelagem no mesmo pelo. Metade do pelo dele é de uma cor e a outra metade é outra. Aí pode ser alazão e branco, pode ser negro e branco, castanho e branco, aí varia muito de acordo com o cavalo. A gente tava falando de com a variação passou a dentista aqui na frente. Chegou a dentista já. Valeu, Thalita. Depois você vai cuidar de cavalo também. Tem duas cores também, que é o castanho, né? E também tem um, o alazão. E eu acho que Vinícius pode até falar melhor, acho que acho que tá entrando agora. O álcool. O álcool tá entrando não, agora. mas tem o zaino e tem o negro mesmo, zaino, que não é o zaino, que não é o zaino, né, Vinícius? Diz que o mais raro... Na verdade, essa variação ela só entra no quarto de milha. O quarto de milha ele distingue o negro do zaino. Nossa. O negro ele tem que ser totalmente preto. O zaino ele é um cavalo basicamente preto, só que ele tem... Não, Gilson é castanho. Ele tem algumas regiões em tom de castanho.
um tom de castanho. Geralmente é a região do vazio, próximo à cabeça, tem alguns tons mais claros. É muito raro, né, Vinícius? E hoje, usar ainda nem tanto. Eu acho que o mais raro hoje em dia seria o negro, o cremelo e o rosílio. Inclusive o cremelo é o mais procurado hoje em dia porque tudo que nasce do cremelo é pelagem exótica. Se um cavalo cremelo ele cruza com égua alazã, ele vai tirar palomino. Se ele cruza com égua castanha, ele vai tirar balho. E a gente vê que recentemente, nos últimos leilões, os mais valorizados de fato são os cremelos, né? Agora a gente teve uma égua recentemente aí a 4 milhões de reais, né? Só que aí que está um problema sério. Na verdade, o cavalo cremelo, ele, se a gente for pensar de uma forma de evolução, de prevenção de doença, ele era uma pelagem que deveria ser muito pouco desejada. Como ele não tem pigmento de melanina, ele é um cavalo muito mais sensível. É um cavalo sensível a problema de radiação solar. Ele tem uma predisposição para ter câncer de pele, por exemplo, muito maior do que um cavalo de pelagem castanha. Aí fica meramente uma questão de valorização comercial por conta da estética, né? E é por isso que eu não sou tão adepto da questão da cor, da valorização diante da pelagem, sim, pelo desempenho na pista. Até porque a cor dele não vai trazer nenhum resultado na pista, né? Só vai ser bonito, na verdade, né? Todo mundo gosta de estar no cavalo bonito. Na verdade, é objeto de desejo, né? E que o pessoal gosta. E isso não implica em ser um cavalo bom no esporte, né? A gente tem muitos alazões aí fazendo show aí. É verdade. E a gente falando de vaquejada, que assim, hoje é um esporte sensacional. A gente com certeza apoia e valoriza a vaquejada, até porque é um esporte nosso, é um esporte puramente nordestino. Há poucos anos a gente conseguiu valorizar e registrar isso como esporte, ser reconhecido, ter lei para isso. E assim, a gente sabe que movimenta um valor econômico muito grande. A vaquejada em si, ela não movimenta só o criador de cavalo. Ela movimenta o criador de cavalo, o vaqueiro, a equipe, os bares. Aquele cara que tá ali vendendo. Aquele cara que vende chaveirinho, ração, um chaveirinho. E assim, eu acho que... O produtor rural que produz a ração, que produz o feno, que produz a silagem, né? Que a gente muitas vezes não vê. E infelizmente tem muita gente que julga maléfico um esporte tão bonito como esse, sabe? Hoje a gente tem leis que protegem todo mundo, a gente tem leis que protegem os cavalos, os bois ali, o gado que tá correndo, então tudo é muito seguro. E eu acho que vale a pena a gente comentar do assunto, porque assim, é um esporte muito bacana, é um esporte que tá arraigado no nosso Nordeste. Eu falo nosso porque eu me considero nordestino. Eu hoje já tenho mais tempo no Nordeste do que no Mato Grosso do Sul, então sou nordestino, me considero e amo essa terra. E a gente, assim, a gente tem que valorizar o que é nosso. No Brasil todo, eu acho que o Nordeste é o espaço onde a vaquejada está mais presente. A Paraíba, ela respira vaquejada, principalmente nos interiores. Todo final de semana tem um bolãozinho para o cara participar. Todo final de semana tem uma corrida. Todo final de semana tem uma festa. E isso movimenta o comércio local de uma forma tão grande, sabe? Isso gera tanto emprego. Isso gera uma economia para aquele município, para aquela região. E principalmente para vocês, médicos veterinários, né? Sempre tem um médico veterinário de plantão. Sempre tem um médico veterinário que está lhe dando um suporte. E para quem está assistindo a gente, que quer trabalhar nessa área, existe espaço. É só você, claro, se especializar na área. Eu acho que você pode falar mais sobre isso, Vinícius. Mas você trabalhar um pouco mais sobre essa área, conhecer um pouco mais da especificidade desses animais, que você vai ter espaço para trabalhar, não é isso? Na verdade, ser vaqueiro virou moda, né? Tá em alta. O agro agora realmente tá em alta. E assim, a gente vê que tem um ditado, né, que diz que sempre todo mal pode trazer um bem, né? Essa questão da proibição da vaquejada realmente foi difícil, foi um tempo ruim, complicado. O pessoal ficou muito tempo preocupado com isso, né? Mas que trouxe uma evolução muito grande para a vaquejada. Depois dessa questão da legalização, veio o protetor de cauda,
veio a exigência da cama de areia maior, veio a questão do bem-estar animal, veio a questão da padronização do número de boi para a quantidade de senha, e tudo isso é uma evolução gigante para a vaquejada. É de todo mundo, né? Para você ter noção, hoje em dia, para você realizar um evento, para ter uma chancela da ABVAC, que é o órgão que acaba regulamentando tudo isso, você tem que ter pelo menos 2 veterinários presentes. Um para um bem-estar animal, que é o que vai ficar lá no final da pista, observando se o cavalo que desceu não foi lesionado, se o cavalo tem condição física de continuar a competição, se o gado da vaquejada está se alimentando bem, se ele está tendo acesso à água. E tem que ter um veterinário plantonista, que é o que vai estar ali nos bastidores para qualquer eventual acidente, ele está pronto para ser acionado para fazer o atendimento emergencial. A gente fala 2 veterinários, mas isso é o mínimo. Geralmente, vaquejadas maiores têm até 3, 4, até 5 veterinários responsáveis. E isso é muito bom, tanto para a classe da medicina veterinária, como também para os animais que vão estar toda hora sendo bem assistidos. Geralmente, essa ABVAC ela disponibiliza cursos durante o ano para quem queira entrar como médico veterinário plantonista nem tanto, mas como fiscal do bem-estar animal. E para quem queira trabalhar, está formado e se inscrever no curso desse da ABVAC para poder se capacitar e estar presente aí nos eventos e fiscalizar. Deixa eu só falar uma curiosidade. Porque o doutor Vinícius, além dele ser doutor aí, né, veterinário, ele é vaqueiro também. Ele é vaqueiro. Eu queria saber a opinião pessoal. E ruim. Só, João, só para dar uma frisada aqui, parabenizar e mostrar que as pessoas que têm uma versão à vaquejada, e aquilo ali não é mostrado. Não. Porque tem várias pessoas que estão ouvindo a gente aí, tá no YouTube, tá tudo. Isso foi bem claro, Vinícius, que você falou, para as pessoas entenderem que existe uma preocupação gigantesca com o bem-estar animal. Que muitas vezes algumas pessoas, algumas classes batem em cima, maus tratos. E você deixou bem claro. E o Arretagro apoia a vaquejada. O Arretagro apoia a vaquejada. Isso hoje na sua fala da importância da vaquejada e a segurança que tem. Todo mundo tem ali, tanto do cavalo, quanto do gado, quanto dos vaqueiros. Então, hoje é um esporte muito seguro. Isso. Não, isso que vocês... É um esporte seguro e, assim, o zelo pela integridade física dos animais hoje em dia é muito grande, entendeu? A gente vê vaquejadas como essa que aconteceu no final de semana, chegou uma fase que o bem-estar parou. O bem-estar ele tem autonomia, o médico veterinário tem autonomia de parar a vaquejada na hora que ele bem entender que realmente não dá para prosseguir. Por exemplo, a categoria profissional, eles deram várias rodadas e chegou uma hora que eles viram que os cavalos já estavam num nível de esgotamento físico que não permitiria que esses animais competissem. O bem-estar aciona... mais um pouco. Não, ou espera ou para, entendeu? Aí fica sobre a opção dos vaqueiros, para continuar um momento depois ou para parar. E aconteceu que a vaquejada foi rachada, se eu não me engano, para 5 participantes. Encerrou. Em primeiro lugar. Encerrou. O bem-estar disse, olha, vocês estão em 5, são tantas vagas de premiação, o ideal é que vocês parem para preservar a integridade física dos seus animais. Pronto, isso é acatado e eles realmente param a corrida. Bacana. O que eu queria falar era mais uma colocação mais humorada, né? Mas vocês estão falando um assunto muito sério. Isso me remetou uma coisa muito importante, que é a questão voltada mais para a agricultura, que é a questão dos herbicidas, dos defensivos, né? Porque a gente sabe que a parte química na agricultura é um custo elevado. Ninguém quer colocar um cavalo de altíssimo valor, de altíssima manutenção, para se prejudicar tanto quanto também os bovinos também que estão trabalhando ali. Então tem tudo uma estrutura, todo um cuidado para não manter realmente uma questão de lesão. A gente tem que entender que antes de ser esporte, antes de ser produção agrícola, a gente está falando de uma produção comercial e econômica. Então, assim, de fato... E cultural. Cultural. E, de fato, ninguém quer perder dinheiro para começar. Ninguém quer perder dinheiro. Então, um cavalo que ele se lesiona
um cavalo que ele tem uma estafa, um cavalo que tem um problema sério, isso, além de prejudicar o animal, que é de fato um prejuízo muito grande para ele vai ter um prejuízo econômico. Então ninguém quer chegar a esse ponto. É o que o João está falando, da mesma forma que, por exemplo, e eu entendo o que ele está dizendo, porque muitos episódios a gente gravou aqui, Vinícius, e o pessoal falando de, por exemplo, orgânicos, herbicidas, agroquímicos. Cara, isso é uma das partes mais caras da produção agrícola. Ninguém quer gastar sem precisar. Então, se o produtor, seja de cavalo, seja de boi, seja de caprino, seja de ovino, seja de cachorro, seja do que for, limite, né? Ele tem um limite que ele tem que trabalhar o bem-estar animal, o bem-estar agrícola, de uma certa forma que ele tem essas ferramentas para utilizar, que são medicamentos, que são suplementos, que são tantos outros que a gente falou aqui, mas tudo isso tem um custo. E tem uma massa, Gabriel, só gosto da sua fala, que é o seguinte, quando a gente fala assim, voltando para o pequenozinho, aquele tá na sua baia, alugada, ou até é sua, mas quer só deixar seu cavalo, mas que ele corta o capim de uma beira de pista, ele pega o capim de um canto isolado, que ele não cultiva, muitas vezes pega o gancho que o João está falando aqui do herbicida. Eu já tive clientes, já tive colegas e conhecidos que já perderam animais por pegar um capim sem saber que tinha sido aplicado um herbicida, cortaram, levaram para o animal e perderam o animal. E isso é um ponto que a gente tem que se atentar, porque não é só você tirar o capim por tirar, é você que não está tirando aquele capim. Mas é muito interessante tudo isso, a gente for olhar a evolução da vaquejada. Hoje em dia nós temos boiadeiras, né? E ar-condicionado para os cavalos. Tem cavalo que passa muito melhor que nós e faz hora. Tem muita coisa, né? Agora minha pergunta. Realmente, pessoal. Minha pergunta pessoal para Vinícius aí. Na vaquejada, me diz aí. A questão da vaquejada, o resultado se dá melhor do vaqueiro ou do cavalo? Sempre tem essa questãozinha. Rapaz, é uma questão de conjunto, né? Na verdade, o cavalo bom com o vaqueiro ruim, talvez ele ganhe, né? Talvez ele ganhe, acho que é mais cavalo. Como é? Mas o cavalo ruim com o vaqueiro bom não ganha, não vai não. Por isso que o cavalo de vaquejada é tão valorizado, entendeu? O cavalo de vaquejada é um animal caro, porque ele é uma peça única, na verdade, né? Ele é edição limitada. Cada cavalo tem sua característica. E o cavalo bom é muito difícil. Com toda a evolução genética, evolução nutricional, evolução de treinamento, o cavalo que derruba boi, ele ainda é um item escasso, entendeu? Por isso que ele é tão valorizado. E eu já ouvi essa frase mesmo, que às vezes assim, o cavalo bom pode fazer um vaqueiro ruim bom. Dá prêmio a vaqueiro ruim. Dá prêmio a vaqueiro ruim. Vinícius, que o cavalo ele se identifica com o vaqueiro e que se entrar outro vaqueiro ele senta assim. Não, isso é questão específica de cada cavalo, né? Cada animal é um animal, cada vaqueiro é um vaqueiro diferente. É verdade, né? Não, acho que não tem o que falar, não. Dupla, assim, né? Botar Vinícius pra correr no cavalo dele é uma coisa. Botar eu pra correr no cavalo dele, filho, eu não derrubo, é um mistério. É uma questão de equipe, né? Uma questão de equipe, de conjunto. Tem cavalo que tem um perfil que aceita vários tipos de vaqueiro. Tem cavalo que tem um perfil que só aceita um vaqueiro um pouco mais experiente. E assim, todos os dois podem ganhar, né? Vinícius, eu queria agradecer, cara. Eu queria agradecer esse papo que você teve com a gente. Foi muito gostoso, a gente aprendeu muito. 3 agrônomos falando de cavalo é um negócio difícil, mas a gente trouxe um veterinário de primeira aí para agregar valor, para trazer informação, para mostrar que assim é um mercado muito amplo, é um mercado que a gente tem como trabalhar, tanto para quem é veterinário, para quem está saindo da academia agora, para quem está saindo da universidade. Basta se especializar e de fato conhecer o assunto. É um mercado muito, muito grande para quem vende cavalo, para quem vende ração, para quem vende volumoso. É um assunto muito, muito técnico
e muito específico, porque é diferente dos outros animais. Muita gente, de fato, trata um cavalo como pet, e ele tem um apego e um valor emocional muito alto. Então, não pense que o veterinário que vai cuidar de um cavalo é o mesmo que cuidar do gado, porque o apego emocional é diferente, não é verdade? E totalmente diferente. Assunto, cara, a gente teve uma conversa muito gostosa. Foi muito bom. E pra gente finalizar, eu gostaria que você conversasse e falasse um pouco mais, assim, para aquela geração de veterinário que está se formando agora, aquele povo que está saindo lá de Areia, de onde a gente saiu, aquele pessoal que quer de fato trabalhar com essa área. Hoje a gente tem universidades e faculdades de medicina veterinária em todo canto na Paraíba. Cresceu muito nos últimos anos. E eu sei que muita gente que entra para uma faculdade de veterinária, seja na pública, seja na privada, ele entra porque ele ama o esporte do cavalo, ele ama o cavalo e ele quer trabalhar com isso. Igual você falou, você buscou veterinário porque você já gostava, mas você desde o começo sabia que queria mexer com o cavalo. Muitos outros estão entrando em veterinário para trabalhar com cavalo também. Então eu queria que você deixasse uma mensagem assim para aqueles estudantes que estão lá terminando a faculdade ou começando mesmo, qual que é o rumo, o que ele tem que fazer para hoje ser um profissional reconhecido, para hoje ele ter, não só reconhecido, mas assim, ter uma área de mercado que é muito ampla no estado, porque em toda cidade tem vaqueiro, em toda cidade tem cavalo, em toda feira de periferia, igual você falou, a gente tem baia, a gente tem aras, a gente tem gente criando cavalo, mas que é um mercado também muito específico, porque tem as suas particularidades. O que você enxerga, na verdade, o que você enxerga e o que você deixa de mensagem para esse pessoal? Quando a gente entra na veterinária, muita gente entra com o pensamento realmente de trabalhar com cavalo. Mas o que eu vejo que a maioria do pessoal desiste durante a graduação ou logo após a formação no início da vida de trabalho com cavalo. Isso é muito comum. Quando a gente se junta assim, grupo de veterinário de cavalo para discutir sobre curso novo, muita gente se formando, sempre cai nessa questão. Não, muita gente entra, mas pouca gente fica. Por quê? Acontece que o mundo do cavalo é um pouco complicado, é uma questão comercial que interfere diretamente nessa questão do cavalo e o pessoal ele tende a receber uma sobrecarga maior de cobrança, né? O cavalo ele cobra muito da gente. E o que é que a gente tem que fazer? É se especializar, não tem muito segredo. Quem quer trabalhar com cavalo tem que gostar, só que medicina veterinária geralmente é um curso que você faz já porque você entra lá gostando, né? Não é um curso que você aprende a gostar, geralmente é um curso que a maioria entra lá já apaixonado. E alguns, ao decorrer do curso, vão perdendo a crença, vão perdendo a fé no que gosta, né? E vão desistindo. Mas, na verdade, o que acontece é especialização. O mundo do cavalo é muito pequeno. Você, quando entra no mundo do cavalo, você tem que entrar sabendo. Você tem que ir atender o cavalo, você tem que resolver o problema do cavalo. Muitas vezes o problema não é do cavalo, o problema é do produtor, mas você tem que resolver esse problema. Isso é a melhor forma de você se manter no mercado. Não tem muito segredo. E eu acho que isso é para toda profissão, é para todo o mercado pet, para todo o mercado de produção. Você tem que ir atender o seu cliente pensando em resolver o problema dele. E dessa forma você consegue se perpetuar no mercado e viver bem. É um mercado que ele ainda absorve muita gente. A parte de equina ela é muito vasta. Você tem parte alimentar, você tem a parte de clínica, você tem a parte de reprodução, você tem a parte de manejo, você tem a parte de treinamento, que hoje em dia recebe muito veterinário. Inclusive vocês estão fazendo alguns cursos aí, né? A gente iniciou um projeto, a gente está disponibilizando alguns cursos na área de clínica e cirurgia de grandes animais. A gente, inclusive... Aproveita o mercado. Inclusive, em setembro, a gente vai trazer um médico veterinário lá de São Paulo, que é especialista em odontologia equina. E em outubro, a gente vai fazer o segundo curso de cirurgia, de imersão, anestesia e cirurgia a campo.
em animais de grande porte, onde a gente vai abordar a parte de anestesia geral, anestesia local e também a parte de cirurgia, de ruminante e de equino, toda essa parte de cirurgia a campo. E assim, é uma oportunidade principalmente para esses alunos que vêm dessa pós-pandemia, né? Muita gente não teve a oportunidade de pagar as cadeiras, de realmente estar na prática, né? Muita gente acabou que ficou nessa questão do online, né? Como a gente está agora. E não teve a oportunidade de praticar, de ter a vivência, de realmente botar a mão na massa. O estudante, se quiser fazer, a partir de que período ele pode ter, ele só formado, ou se ele estiver no final dali dos períodos ali, ele pode... Na verdade, qualquer estudante pode fazer os cursos de odontologia, de cirurgia, só que o que é que eu indico para o pessoal que me pergunta? Que ele tenha pelo menos passado pelas cadeiras de anatomia, anestesia e técnica cirúrgica. Por quê? Isso vai facilitar muito o desenvolvimento dele durante o curso. Isso é bacana. Entendeu? Facilita muito para ele. Tanto o aprendizado como para a gente passar. Onde é que eu me inscrevo nesse curso? Onde vai ser? Onde eu fico sabendo? Aproveita e faz o merchan completo. Onde que ele faz esse curso? Pode tem botar Instagram, o link aqui, tem não sei onde é. Em cima ou embaixo, Gabriel? Embaixo. Geralmente a gente faz as inscrições pelo Instagram da Central de Curso. O Instagram lá é Central de Curso Fazenda Navio, CC Fazenda Navio. E lá a gente tem todas as informações e quem quiser se inscrever pode ir lá que a gente passa tudo detalhado, o que é que você precisa para se inscrever lá, viu? Tá apontando para mim, Gilson. Tô apontando para baixo. Eu olhei para a tela. Primeiro eu fui aqui, João. Aí... vai ficar aqui, minha gente. Gabriel, você para baixo. No canto da tela. Pronto. Vinícius, cara, mais uma vez, muito obrigado. A gente pegou um sábado aí, você em plenos caminhos do frio. Uma festa boa na cidade, que a Lagoa Nova é uma cidade que a gente gosta muito. João trabalhou muito tempo aí. Lagoa Nova, minha querida Lagoa Nova. Um abraço para o Dr. Alberto, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Nova. E assim, eu agradeço muito, a gente cresceu muito, aprendeu muito aqui, porque, como eu disse lá no começo, aqui são 3 agrônomos que conhecem muito pouco da parte pecuária, e a gente quer trazer cada vez mais a parte pecuária para o Arretagro também, porque pecuária é agro, cavalo é agro, vaquejada é agro, e eu tenho certeza que quem está acompanhando até agora vai se inscrever no canal, mas não era isso que eu ia falar. Quem está acompanhando até agora pode aprender um pouco mais, pode melhorar o seu manejo. Eu tenho certeza que alguma dica ficou para ele melhorar o manejo lá na propriedade e todo mundo ganha com isso. Esse é o intuito de fato do Arretagro, é trazer informação técnica, é trazer conhecimento de uma forma muito leve, você tomando uma montilazinha aí em Alagoa Nova, a gente tomando uma cervejazinha aqui em João Pessoa, e de uma forma que todo mundo pode aprender. Então, Vinícius, muito obrigado. João? Eu agradeço demais, agradeço a Vinícius aí, doutor aí, veterinário aí, expert em equinos, e não só nisso, né? Ele trabalha muito bem na questão de bovino, enfim, né? Tem uma linguagem muito boa para o produtor. Então... E, inclusive, solta muitas dicas no Instagram, né? É verdade. Qual é o seu Instagram, Vinícius? Vinícius Borges. Tá lá, que sempre eu tô dando alguma dica. Beleza, tranquilo. Sempre tô dando uma dica ou outra lá. Vai, fala. Para informar o produtor, acho que o produtor informado facilita muito o trabalho da gente. gente. Muita gente, existe um problema hoje, que muita gente acha que a gente faz esse tipo de coisa para aparecer. E essa é a verdade. E não, cara, a gente assim como você trabalha no seu Instagram, assim como a gente trabalha nos nossos Instagrams particulares e no nosso Instagram do Arretagro, a gente teve a oportunidade de conhecer tanta coisa diferente. A gente tem a oportunidade de trabalhar com tantos produtores que o mínimo que a gente pode fazer é mostrar para os outros. É assim, trazer um pouco de conhecimento, um pouco de informação para aquele produtor que não teve a oportunidade. Então, esse é o nosso papel. O Arretagro, Vinícius, Gilson, João, Gabriel, a gente está aqui para trazer um pouco mais de conhecimento para os produtores, para os nossos criadores, para os próximos estudantes que estão lá vendo a gente, querendo ou não, a gente que está há um pouco mais de tempo no mercado, e ó que não é muito, todo mundo é novo aqui, a gente acaba se tornando referência para esse pessoal. Então eu digo logo, e digo com muita consciência tranquila, a gente está aqui para ajudar eles a traçar o caminho
que a gente já traçou. E eu fico feliz de poder compartilhar. Porque, assim, por mais que a nossa experiência seja pequena, a gente não tem muito para oferecer. E, Gabriel, eu queria só dar um gancho numa conversa que eu tive com o Isaías essa semana, que, assim, o nosso crescimento... Isaías, o nosso amigo, doutor Isaías, que já gravou um podcast com a gente, vai estar aqui em cima. Ó, a gente estava conversando sobre isso. O crescimento pessoal da gente, do primeiro para hoje, que é o seguinte, não é só o crescimento em termos de podcast, mas é o crescimento em termos de aprendizado. Porque, ó, quem era Gilson, quem era Gabriel e quem era pessoas como Isaías que assistem todos os nossos podcasts. O conhecimento dele era um. O conhecimento dele hoje é outro, como ele me passou. Essas são palavras dele, que não é só você assistir um trecho, é você se identificar e assistir todo. O conhecimento dele, até por buscar mais conhecimento, a palavra dele foi essa, buscar mais conhecimento, enriquece todo mundo. Não só o produtor, o curioso, o técnico, o agrônomo e quem quer vir a mais. Bom, e eu falo pra você, quem mais aprende aqui é a gente. Uhum. A gente aqui... Inclusive, tem uma questão que eu acho que quando a gente estava na universidade, a gente não tinha acesso a nada disso. E tinha um professor que marcou muito minha graduação, que sempre foi meu orientador, o professor Rodrigo, que vez ou outra, quando a gente estava enrolado com as coisas, achando difícil, ele olhava para mim e dizia, rapaz, relaxa, você vai ser melhor do que eu. Dizia a todos os estagiários. Porque ele tinha uma visão que o conhecimento estava se popularizando e que cada vez o conhecimento ia ser acessível a todo mundo. E é o que eu sempre falo aos meus estagiários. Vocês se aperreiem não, que vocês vão ser melhor do que eu. Por quê? Eu tenho certeza que eles vão ter acesso a muito mais conhecimento do que eu tive. A questão é se eles vão querer buscar ou não. Com certeza. Aí é que vai fazer a diferença. Eu acho que, assim, para ser melhor que nós, não precisa muito, só precisa ter esforço. E a gente aqui, todo mundo tem o seu papel. Todo mundo tem o seu papel profissional e tem atuado bastante na agropecuária paraibana. Você aí, a gente aqui. Mas para a geração que está saindo agora, é muito mais fácil. E eu espero que esse podcast, espero que o Arretagro seja mais uma ferramenta para eles serem melhores que a gente. Eu tenho certeza que a próxima geração, com certeza, vai ser muito melhor que a gente. E quem ganha é o produtor paraibano. A tendência é a evolução, né? Sempre a busca da melhor. Vinícius, muito obrigado. Foi Arretagro, hein? Valeu, galera. Precisar, pode contar comigo, tô sempre aqui às horas. Qualquer tema aí, alguma coisa mais específica, viu? Bora, um brinde. Pronto. Show. Vai, show.